Olá pessoal, eu sou a Paula e vim aqui para poder compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência da minha primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Bem, em primeiro lugar eu quero deixar bem claro que eu não estou autorizada a falar pelo professor Hélio Couto ou falar sobre a ressonância harmônica. Esse vídeo ele está sendo gravado para poder deixar como um relato para as pessoas que ainda não são ressonantes e que estão no caminho de palestras, que estão querendo ouvir sobre depoimentos de pessoas que já fizeram a ressonância, ou que estão fazendo a ressonância harmônica e como está sendo a experiência, né, das pessoas. Então, eu decidi gravar o meu depoimento, porque o depoimento de outras pessoas também me auxiliaram durante o caminho de palestras. E, em segundo lugar, eu quero deixar bem claro que eu não tenho experiência nenhuma em gravar vídeos, inclusive esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, e peço para vocês a compreensão e a paciência comigo durante esse vídeo. Eu quero deixar bem claro que a minha busca pela espiritualidade já é bem anterior à ressonância. Desde criança eu sempre fui muito questionadora, sempre me perguntava assim o porquê das coisas, sempre busquei respostas e sou uma eterna buscadora de respostas. Então, eu fui criada na Igreja Católica quando criança, assim como a maioria dos brasileiros, acredito eu, que teve assim uma grande influência da Igreja Católica, né, nas famílias brasileiras, e fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, mas desde a catequese, quando eu comecei a escutar as histórias bíblicas, para mim aquilo não me fazia muito sentido, né? Primeiro que eu comecei a questionar a história de Adão e Eva, a história da criação, que é contada que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por terem comido do fruto do conhecimento. Essa história para mim nunca fez sentido, porque para mim Deus ele disponibiliza o conhecimento para nossa evolução. Até porque como poderíamos nos melhorar sem o conhecimento? Fica difícil, né? Então, para mim não faz muito sentido essa história. Como é contado na Bíblia, não quer dizer que eu não acredite que houve uma história da criação. Acredito que existe a história da criação, mas não da forma como é passada na Bíblia. Em segundo lugar, também porque a Bíblia ela foi escrita pela mão do homem e nós sabemos que os homens não são puros ainda, né? Que nós ainda não somos puros. E como estamos nessa condição, quando tem interesse quando tem a mão do homem, está sujeito a ter interesses que divergem dos interesses divinos, né? Então, baseado nisso, eu nunca me familiarizei com o uso da Bíblia. Eu acredito que a maioria das histórias que são contadas na Bíblia são verdadeiras, sim. Só que a questão é saber o que de fato aconteceu, quais as histórias aconteceram e como que realmente aconteceram, né? Até que ponto o que é contado ali na Bíblia é verdadeiro e o que foi alterado pela mão do homem. Porque sabemos que quando tem a mão do homem, tem interesse pessoal. Então, eu não quero entrar nesse assunto sobre interesses pessoais dos homens, enfim. Simplesmente dizer das minhas crenças. Também não quero dizer que eu sou contra a igreja Católica, jamais. Respeito aqui a crença de cada um, a religião de cada um de vocês. Não estou aqui para poder tentar argumentar nada, simplesmente compartilhar a minha visão sobre as coisas. Então, para mim, nunca fez sentido essa questão de seguir a Bíblia, porque eu não sabia o que era certo e o que foi alterado. A história também da criação, a questão do céu e do inferno, né? Que dizem que, segundo as igrejas, nós só temos uma vida e ou nós vamos para o céu ou para o inferno após a morte. Para mim também isso nunca fez sentido. Por quê? Porque Deus, ele, sabendo da nossa condição, de nós sermos ainda pecadores, imperfeitos, então todos então estaríamos destinados a ir para o inferno, porque todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos a errar. Então, para que ele criaria todos nós, sabendo que iria todos para o inferno? Não faz sentido, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu não acredito que a gente só tenha uma vida e que a gente vai para o céu ou para o inferno. Não acredito nem que exista inferno depois da morte. Acredito que existe inferno sim, mas eu acredito que inferno seja o planeta Terra. Porque se a gente parar para analisar direitinho,
as coisas que acontecem aqui nesse planeta Terra não são brincadeira, né? Como, por exemplo, roubos, homicídios, tantas atrocidades como guerras, corrupções, pedofilia, maus tratos. Há inúmeras coisas que eu não quero entrar em detalhes, né? Esse não é o propósito desse vídeo, mas assim, para vocês entenderem o que me fez chegar à ressonância, né? Assim, os meus questionamentos que eu sempre tive comigo. Então, com tudo isso, eu acredito que existe o inferno, né? Mas que é o planeta Terra, que não existe inferno depois da morte. E, por exemplo, nós devemos sempre manter a vigilância de nossa casa, manter casa da porta trancada, janela trancada, tudo trancado, ter cuidado com o que a gente traz para nossa casa, ter cuidado os ambientes que a gente frequenta, os horários que a gente chega em casa, enfim. São tantas coisas que eu fico ainda pensando como é que uma pessoa tem a capacidade de criar um inferno após a Terra. Se isso aqui, que é onde nós vivemos, não é o inferno, onde é que é então? Então é complicado, né? Mas enfim. Então, eu acredito que nós podemos viver no céu estando no planeta Terra, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com os pensamentos que a gente cultiva, de acordo com o que nós desejamos para a gente e para as pessoas, de acordo com a nossa prática de vida, o que nós fazemos para a gente e para os outros. Nós podemos viver no céu, estando aqui na Terra. Ou também, tem pessoas que também podem criar o seu próprio inferno, né? Viver dentro do próprio inferno, de acordo com suas atitudes, dos seus pensamentos, os seus sentimentos, porque tudo que eu acredito na lei da ação e reação. Tudo que nós fazemos, um dia nós vamos colher, mais cedo ou mais tarde. Nós vamos responder por isso. Então, eu sempre acreditei nisso, né? Que o inferno é aqui, que estamos aqui, justamente aqui é como se fosse assim um teste para a gente ir evoluindo, se melhorando, se lapidando. E eu acredito que todos nós somos diamantes que precisamos ser lapidados, né? Somos pedras brutas que nós vamos se lapidando e se tornando diamante um dia, né? E essa questão também de desigualdade social, sempre me questionei por que Deus, que é amor, que ama todos nós por igual, eu não tenho dúvida disso, por que Ele permitiria algumas pessoas nascerem em famílias com mais recursos, com mais facilidades, tendo acesso a mais coisas, e outras pessoas com menos recursos, com mais escassez? Por que Ele permite isso? E eu não acredito que Deus crie as coisas simplesmente por nada, porque senão não seria um Deus bom e justo. Então, para mim, Deus ele é bom e ele é justo. Mas ele é justo por quê? Porque tudo está dentro de uma ordem. E eu acredito que o fato a explicação que eu encontrei até hoje para desigualdade social ou para crianças que nascem doentes e outras que nascem sadias, né? Pessoas que nascem com essas deficiências e outras nascem sadias, tudo tem a ver com o plantio e a colheita. Eu sou espírita, eu acredito em reencarnação, não sou kardecista, respeito quem é kardecista, também não sou médium, respeito também quem é médium, mas eu acredito que quanto mais uma pessoa ela vem aqui na Terra, quanto mais vezes que ela vem aqui na Terra, ela vai adquirindo experiência e vai adquirindo conhecimento. E com isso, ela vai colocando isso no dia a dia dela, né? Ela pratica, tem a chance de praticar as coisas que ela já aprendeu ao longo das vidas dela. Então, eu acredito que a explicação para pessoas que às vezes nascem em uma condição financeira melhor do que outras tem a ver com ela deve ter já vindo várias vezes e com isso adquiriu muita experiência e conhecimento e tem uma chance de vir, tem uma oportunidade de vir em uma família com condições, com oportunidades, né, às vezes melhores do que outras. E as outras que vieram em uma condição com escassez, com mais dificuldade, também tem a ver com a prática delas anteriores, em outras vidas. Eu acredito muito nisso.
tanto para essa questão de doença, de crianças que já nascem doentes, que deve também ter feito alguma coisa que não foi legal nas outras vidas, tanto para ela quanto para os outros, quanto para quem nasce em famílias com mais recursos do que outras, né? Então, assim, a única explicação que eu encontrei para todos esses questionamentos. E tem outros questionamentos também que eu não quero trazer aqui agora, mas também, por exemplo, outras pessoas que você percebe que têm uma inteligência, um grau de inteligência mais elevado do que outros. Isso não quer dizer que ela seja melhor do que os outros, mas você percebe nitidamente que tem pessoas que têm uma percepção mais aguçada, tem uma criatividade maior para criar coisas. E como explicar isso, né? Então, eu acredito que todos nós temos graus de consciência diferentes. Não que seja um melhor do que o outro, não. Mas acredito que quanto mais vezes nós já viemos aqui no planeta Terra, mais conhecimento nós adquirimos. E com isso, o nosso grau de percepção, nosso grau de consciência, ele vai cada vez mais se aprimorando, ampliando a consciência de cada um. E acho que isso explica muito a forma de cada um pensar, a forma de cada um se comportar, a forma de cada um sentir também as coisas. E dentro de tudo isso, então quando eu completei 18 anos, eu decidi beber o vegetal que também é conhecido como ayahuasca. Eu não quero entrar em detalhes sobre esse assunto, de como foi minha experiência, porque esse não é o propósito do vídeo, como eu falei, mas assim, eu decidi falar sobre a ayahuasca porque isso me facilitou a chegar na ressonância, né? A não ter medo de pedir a ressonância harmônica, porque se alguém aqui já bebeu ayahuasca, já comungou o vegetal que é ayahuasca, entende um pouco sobre isso aí que eu tô falando, que as catarses, né, que a pessoa passa por catarses assim muito fortes, que mexe tanto no nosso emocional como no nosso físico também. E essa experiência que eu tive com a ayahuasca, né, que é com o vegetal, eu tive durante 10 anos. Eu bebi o vegetal que é a ayahuasca durante 10 anos da minha vida. Então, foram 10 anos de catarses, que não foram assim brincadeira, não foram fáceis, mas foram necessárias para o meu crescimento, foram necessárias para minha abertura de percepção maior sobre as coisas, sobre a realidade da vida e sobre o meu comportamento também, que também eu venho cada vez mais precisando melhorar, corrigir, assim como todo mundo também. Então, essa oportunidade que eu tive, essa experiência que eu tive ao longo dos 10 anos, fez com que facilitou eu ter pedido a ressonância. Eu não ter tido medo, porque tem muitas pessoas que têm medo de pedir a ressonância. Eu não tive medo devido às experiências que eu tive com a ayahuasca antes, né? Então eu já pensava isso comigo. Bem, se eu não morri até hoje com aquele tanto de catarse que eu passei ao longo dos 10 anos, não é com a ressonância que vai. Então, a ressonância eu também dou conta. Foi isso que eu pensei. Então, assim, aí ocorreu, como que a ressonância chegou até mim? Ocorreu o meu despertar espiritual no ano passado, em 2021. Começaram a aparecer para mim vídeos no YouTube sobre florais de bar e Ho'oponopono. E aí, eu sempre fui muito ligada a essa questão, os sinais que o universo sempre traz para mim. E aí eu decidi assistir os vídeos dos florais de bar, o que que é isso, o que que são esses florais, da onde que vieram e, enfim, fui me aprofundando nisso. Não fiz nenhum curso sobre florais e não fui em nenhum terapeuta holístico para poder fazer o uso de florais. Também não estou recomendando a ninguém fazer isso que eu fiz. Eu fiz isso porque eu sou assim autodidata, como eu disse anteriormente, que eu sempre procuro por informações, conhecimento e aí então fui estudando mais e comecei a escolher alguns florais que eu achei que naquele momento eu estava necessitando fazer o uso, e eu comecei a fazer o uso de florais e praticar o Ho'oponopono ao mesmo tempo. E aí as catarses começaram, porque quem faz aqui o uso tanto do Ho'oponopono como dos florais sabe que as catarses acontecem. E aí foi
foram acontecendo essas catarses e essas mudanças, e eu fui percebendo que estava acontecendo alguma coisa comigo, e logo depois também veio a meditação. Eu comecei a meditar, a incluir a meditação na minha rotina, né? Na minha manhã, todo dia de manhã eu comecei a fazer a meditação e fui percebendo que eu estava conseguindo me conectar mais comigo mesma, né? Com a minha intuição. Outra coisa que também apareceu para mim foi a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias. Eu comecei a fazer essa oração e quem já fez essa oração aqui sabe que mexe muito com a nossa vida, com as nossas relações também. Outra coisa também foi a PNL, que é a reprogramação mental. Eu comecei a fazer reprogramação mental e também começou a agir no meu inconsciente. E aí eu também iniciei o curso de constelação familiar o ano passado. Quando eu iniciei o curso de constelação, não foi no intuito de atender pessoas, embora o propósito do curso seja esse, né, se tornar facilitador. Mas eu comecei a fazer o curso em busca de autoconhecimento, de me compreender, de compreender a minha história, de compreender a história dos meus ancestrais, em compreender o porquê que eu me comportei, sabe, até o dia de hoje, porquê que eu me comportei do jeito que eu me comporto, e corrigir coisas que eu preciso corrigir, enfim. E aí, quando foi em dezembro do ano passado, em 2021, começaram a surgir no YouTube vídeos do professor Hélio Couto. E eu nunca tinha ouvido falar sobre o professor Hélio Couto até então. Aí eu falei assim, se esses vídeos desse senhor tá aparecendo direto pra mim, deve ter algum propósito. Vou assistir o vídeo pra me ver sobre o que ele fala. E aí eu ouvi falar sobre a ressonância, e aí me despertou interesse em querer saber o que é ressonância. E eu entrei no site do professor e comecei a fazer o caminho de palestras. Quando eu iniciei o caminho de palestras, eu pensava que eu só iria ter catarses em relação à ressonância só quando eu pedisse a minha primeira onda. E foi um ledo engano, porque as minhas catarses só potencializaram com o caminho de palestras. E aí eu também comprei o livro Mentes Informadas e comecei a ler o livro, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o caminho de palestras. E minha vida virou de perna para o ar. É como uma faxina quando você faz em casa, uma faxina que você vira todos os móveis, tira tudo do lugar. Minha vida, eu entrei assim numa crise de identidade muito grande, porque eu vi todas as minhas crenças serem desconstruídas. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu emocional, mexeu muito com a minha maneira de pensar, que eu falei assim, gente, quem eu sou? Se tudo que eu acreditava estava tudo equivocado, quem eu sou? E aí eu fiquei me sentindo assim, perdida um pouco, sabe? Que eu falei assim, quem são as pessoas que estão comigo? Quem são as pessoas com quem eu andava? Os ambientes que eu frequentava? Tudo eu comecei a questionar. É como se eu tivesse entrado em uma caverna. Lembra da caverna de Platão? Literalmente uma coisa assim, que eu falei, meu Deus, me isolei de tudo e de todos. Parei de frequentar os ambientes que eu frequentava, parei de andar até com meus amigos de infância. Naturalmente eles foram se afastando, eu também me afastei de todo mundo, porque eu também tinha medo de falar. Eu queria falar sobre tudo que eu estava estudando e aprendendo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de falar e não ser compreendida pelas pessoas. Porque aquele momento para mim já estava sendo tão difícil, de desconstruir tudo, de ir tudo por água abaixo, entende? De eu nem saber mais o que sobrou de quem é Paula. Então, eu falei assim, tudo que eu não preciso é de pessoas me julgando, ou criticando, ou falando para mim desistir do caminho de palestras. Enfim. Então, eu sentia que eu estava no caminho certo. Mas assim, em nenhum momento eu pensei em desistir de pedir a ressonância. Mas foi assim uma coisa que mexeu muito comigo. E mesmo assim eu continuei. Aí eu concluí o caminho de palestras em abril desse ano de 2022, no final de abril. E concluí também a leitura do livro. Aí eu pedi a ressonância harmônica, né, no final de abril, e com uma semana chegou o meu link. Eu lembro que 3 dias antes aconteceu uma coisa assim inesquecível, que eu comecei a sentir durante o dia inteiro uma vibração assim muito forte, uma coisa assim muito positiva, muito boa, uma sensação muito boa de bem-estar, de
mas assim, uma paz assim interior, uma paz assim muito forte, uma sensação muito boa, mas assim, que até então não era normal eu sentir aquilo. E eu comecei a me questionar, que eu falei, por que eu tô me sentindo assim hoje? Por que eu amanheci hoje me sentindo desse jeito? Porque eu não tomo nenhuma medicação, eu não faço mais uso de bebida alcoólica, eu não fumo, eu não uso drogas. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo tudo isso hoje? E aí houve um clique, né? Eu lembrei que eu tinha feito o pedido da ressonância e que poderia ser que o professor, como ele estava confeccionando a minha ressonância, a minha onda, ele deveria estar testando no meu campo vibracional, porque nós sabemos que a ressonância harmônica ela não é dessa dimensão, né? Então eu imaginei que ele poderia estar testando a frequência da ressonância no meu campo vibracional, como estava agindo, porque eu acredito que eu acho que ele deve ter acesso a isso. E aí, enfim, foi a explicação que eu encontrei para aquele momento. E aí, logo depois, 3 dias depois, chegou o link e eu decidi só colocar o link para tocar no dia 1º de maio desse ano. E aí, como eu já vinha fazendo as outras práticas, eu só incluí a ressonância na minha rotina, né? Que eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a minha rotina, que é, eu acordo, faço a meditação, quando eu concluo a meditação, eu coloco a onda para tocar, e quando a onda vai tocando no volume mínimo, eu faço a oração do Arcanjo Miguel, depois eu faço a reprogramação mental e concluo com o Ho'oponopono, com o Japamala, né? Praticando as 108 vezes. E aí depois disso, eu vou trabalhar. Saio, vou trabalhar. Quando chega de noite, eu faço o Caderno da Gratidão, que é uma prática que eu já venho fazendo desde o ano passado, que tem me auxiliado muito. Que eu venho me sentindo assim, muito bem-estar, que tem me auxiliado a elevar minha vibração, que eu venho sentindo assim, gratidão das coisas, desde as coisas mais assim, desde as coisas mais simples e pequenas da minha vida até com coisas maiores que eu venho conseguindo conquistar. E estou muito feliz por isso, por tudo isso. E junto com o Caderno da Gratidão, quando eu começo a escrever o caderno, eu escolho sempre uma frequência Hertz para mim, para tocar, enquanto eu vou escrevendo no caderno, né? Os 10 motivos pelos quais eu sou grata. E cada dia eu escolho uma frequência Hertz diferente. Por exemplo, em um dia eu escolho a frequência 396 Hz, que é a frequência de eliminar o medo e a insegurança. No dia seguinte, quando eu vou escrever no meu caderno, eu coloco para tocar a frequência 417 Hz, que é uma frequência que elimina toda a mágoa e o ressentimento. Quando é um outro dia, eu já escolho a frequência 528 Hz, que é a frequência do amor próprio, né? De trabalhar essa questão do amor próprio. Então, cada dia eu vou escolhendo uma frequência diferente. Às vezes eu escolho uma frequência para poder equilibrar o chakra sacral, outro dia o chakra cardíaco, outro dia o chakra coronário, enfim. E eu tenho tido resultados, porque eu venho me sentindo mais leve, eu venho sentindo mais paz, mais tranquilidade, venho sentindo mais alegria, mais tranquilidade na minha vida. Em relação também aos pedidos da ressonância, eu fiz poucos pedidos, porque como a minha busca agora é o autoconhecimento e é adquirir conhecimento, eu acredito que primeiro eu preciso fazer essa limpeza interior em mim, para depois eu pedir outras coisas. Até porque eu acredito que para as outras coisas chegarem, primeiro tem que ter havido essa limpeza. Então, eu pedi poucas coisas, pedi para parar de procrastinar, pedi também para parar a autossabotagem. E em relação aos resultados da ressonância, estou tendo, por exemplo, a paz interior aumentou bastante, porque antigamente eu me pegava muito achando que eu podia mudar o comportamento das pessoas ao meu redor, a forma delas pensarem, e eu vi que eu estava errada, né? Que eu tenho que mudar a mim mesma. Porque quando eu mudo a mim mesma, melhora as minhas relações. E que cada um está vivendo dentro das suas crenças, dentro do seu grau de consciência, então não cabe a mim querer interferir no livre-arbítrio do outro, né? É uma coisa que eu passei a respeitar, a compreender melhor, e sou muito grata à ressonância harmônica por ter me trazido esse resultado. Outra coisa também em relação à alegria, eu venho sentindo muita alegria pelas mínimas coisas.
E as pessoas no meu dia a dia vêm me perguntar: por que você está alegre? Por que você está sorrindo tanto? O que aconteceu? E aí o povo pergunta: você namorou a noite passada? Enfim, as pessoas perguntam várias coisas, porque elas sempre... as pessoas pensam que a alegria sempre tem que vir com algum acontecimento, né? E na verdade não precisa disso, né? Nós podemos nos conectar com a gratidão, ser gratos e felizes por tudo que a gente já tem, pelo que a gente já é, né? Independente se alguém chegar, se algo acontecer, isso pode melhorar, a gente pode se sentir mais feliz ainda, mas não necessariamente ligar a alegria a algo, depender de algo externo para poder acontecer. Hoje em dia eu já tenho mais uma consciência sobre isso. Então eu venho sentindo muita alegria e muita paz. E outra coisa também é em relação à motivação, que melhorou muito. Que quem me conhece assim um pouco sabe que antigamente eu tinha um hábito de começar as coisas e parar no meio do caminho, desistir. Hoje em dia eu já venho tendo esse resultado de começar as coisas e continuar. Inclusive o curso que eu iniciei ano passado de constelação familiar, eu concluí agora em julho. Estou muito feliz com isso. Continuo estudando sobre o Bert Hellinger. Outra coisa também, eu fiz o curso de tarô esse ano, já concluí, peguei o certificado, tanto do curso básico como do avançado também. E já tenho jogado as cartas para mim mesma. Fiz o curso no propósito também de jogar as cartas para mim entender melhor sobre cada momento que eu estou vivendo. Me despertou aprender sobre o tarô desde o caminho de palestras, porque eu comecei a aprender sobre arquétipos durante o caminho de palestras, né? Que nós sabemos que os arquétipos eles têm uma influência, exercem influência no nosso inconsciente, na nossa vida, porque cada arquétipo ele é carregado de uma informação e também tem o poder de produzir no nosso organismo neurotransmissores, né? Como a dopamina e tantas outras. Então, desde o caminho de palestras, eu comecei a achar muito interessante essa questão de arquétipos, como eles agem, e aí surgiu o interesse de fazer o curso de tarô, porque eu percebi que nas cartas do tarô são repletas carregadas de símbolos, de simbologias, de arquétipos, e aí eu falei, eu quero entender mais sobre isso, e fiz o curso e concluí. E venho jogando e estou muito feliz assim de estar aprendendo e estudando mais sobre as cartas. Outra coisa também foi o Reiki, né, que eu fiz o curso de Reiki recentemente, né, esse ano, e peguei também um certificado. E estou gostando muito de auto-aplicar Reiki, estou gostando muito, quero continuar também estudando mais sobre o Reiki, quero futuramente fazer o Reiki nível 2 e o nível 3, né, fazer um mestrado em Reiki, que eu tô achando muito interessante, assim, movimentar as minhas energias, fazer a limpeza de energias também diariamente. E quem sabe algum dia eu também comece a atender pessoas, aplicar em pessoas, assim como o tarô também, fazer leituras para outras pessoas, ou então me tornar também facilitadora em atender pessoas em relação à constelação familiar. Não sei, isso aí, quem sabe um dia, né? Mas por enquanto eu ainda não tô sentindo aquele feeling para isso. Então, pessoal, eu venho tendo os resultados, pedi poucas coisas. Em relação ao pensamento mágico, eu quero falar sobre isso porque eu já escutei alguns depoimentos de algumas pessoas que reclamam, que falam que pediram certas coisas e que não viram aquilo ter resultado ou acontecer na vida delas. Eu não acredito nisso, eu acredito que não aconteceu porque a pessoa não fez por onde. Porque eu acredito que a ressonância harmônica é uma ferramenta poderosa, que ela só potencializa os nossos pedidos, mas ela não faz pela gente. Tem muita gente que acha que é só pedir e fica esperando que a ressonância traga tudo aquilo que ela quer. E as coisas não acontecem dessa maneira. Nós temos responsabilidade, nós devemos ter responsabilidade com os nossos propósitos, né? Com as coisas que nós queremos ter resultado. Não é delegar para a ressonância harmônica, falar que a ressonância harmônica é responsável por tudo, que ela tem que fazer tudo por a gente, porque não tem. Nada nem ninguém tem essa responsabilidade a não ser nós mesmos. Então, por isso até que eu pedi poucas coisas, porque cada onda da ressonância dura 90 dias, né? Que são 3 meses. Então, sabendo disso, eu pensei o seguinte: é melhor pedir poucas coisas e ver se eu tenho como fazer por onde, dar conta
de colocar essas coisas terem resultados, de acontecer de fato, colocar em prática em minha vida, do que pedir, fazer uma lista de 100 coisas e nada daquilo acontecer durante esses 3 meses. Então eu procuro fazer as coisas de acordo com o que eu estou podendo, dentro da minha condição. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não podem ou que vocês não devem fazer um pedido de 100, com 200 coisas. Não, vocês fazem o que vocês quiserem. Esse vídeo aqui ele é destinado para adultos. Então eu não estou aqui para poder argumentar e dizer para ninguém. Não cabe a mim dizer aqui o que cada um deve pedir ou não. Cada um tem seu livre-arbítrio, faça o que você quiser, peça o que você quiser. Eu só acho, dentro da minha compreensão, que a gente deve fazer as coisas com uma responsabilidade. E não colocar essa responsabilidade na ressonância ou no professor Hélio Couto. É assim que eu vejo. E então é isso. Então, se alguém me perguntasse se vale a pena fazer ressonância harmônica, vale sim a pena fazer ressonância harmônica. Inclusive, a minha segunda onda já chegou. Eu já iniciei a segunda onda e daqui para frente, daqui a algum tempo, eu pretendo gravar um outro vídeo falando sobre a minha experiência, de como foi, o que aconteceu comigo e quais os resultados que eu obtive com essa segunda onda. E não estou dizendo aqui para ninguém, quem não é ressonante ainda, para dizer que tem para fazer ressonância. Não, jamais. Cada um faz sua vida, o que achar que deve, o que é melhor para si. E é isso, eu sou muito grata por vocês terem ficado esse tempo todo aqui comigo, pela atenção, pela paciência de vocês comigo, pela compreensão, e desejo a todos felicidade, e é isso.